Boa tarde, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre Cristo sendo a cabeça da igreja. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler do versículo de 10 em diante. Vou ler alguns versículos aqui de 1 Coríntios capítulo 3. Diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, por enquanto, meus amigos, vamos ficar apenas nesses dois versículos. Depois eu vou ler mais alguns versículos ainda desse texto. Então, Paulo deixa bem claro que não existe nenhum outro fundamento fora de Cristo e que ele é ou deve ser o único fundamento da nossa fé. Então ele começa dizendo que ele pôs como, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dado. Falando que Deus deu a graça, ele também recebeu a graça de Deus como eu e você recebemos. Ele diz que segundo essa graça de Deus que foi dada a ele diz, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Paulo mostrando o fundamento, qual é o fundamento da nossa fé. Ele diz que esse fundamento colocado é Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Só que ele diz que outro edifica sobre ele. Então tem pessoas edificando sobre esse fundamento ou tirando este fundamento e colocando um outro fundamento que não seja Cristo e ensinando que essa seria a base da fé. Então veja que muitas pessoas colocam outro fundamento, sim, ou no lugar de Jesus Cristo, ou colocam um outro fundamento ou um outro meio pelo qual o homem pode se salvar. Mas Paulo diz que não existe nenhum outro fundamento. O único fundamento que existe e que pode salvar o homem é Jesus Cristo. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, cada um tome cuidado sobre o que está edificando sobre este fundamento, ou o que está pregando a respeito deste fundamento. Por quê? Porque muitas pessoas têm ensinado que não somente esse fundamento que é Cristo pode levar o homem ao céu, ou pode colocar o homem um dia diante de Deus, ou que pode salvar o homem. Paulo diz, cuidado, tome cuidado como você está edificando, como você está ensinando, como você está pregando acerca deste fundamento. Ele diz, não existe outro. Só existe esse fundamento. Mas outros estão edificando sobre ele. Então veja que muitos são colocados no lugar do Cristo. Ou muitos se apresentam como sendo este fundamento. Então o fundamento da salvação é Cristo. Tem muitas igrejas que também se colocam como sendo o fundamento, ensinando que a salvação só existe se for através dela. E Paulo diz que a salvação é através desse fundamento que é Cristo. Então, cuidado. Cada um tenha cuidado como edifica sobre este fundamento. Por quê? Porque ele diz que ninguém pode pôr um outro fundamento. Ninguém pode pôr, versículo 11, um outro fundamento além do que já foi posto. Ninguém pode pôr um outro fundamento além deste que já foi posto. Ninguém.
Só existe este fundamento. Esse fundamento é o fundamento correto. Ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quem é o fundamento da nossa fé? Paulo diz, Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Paulo diz, Jesus Cristo. Então veja que muitos têm colocado um outro fundamento. Muitos têm colocado outro fundamento. Muitas religiões têm colocado outro fundamento ou outro meio de fé. Pode ser o fundamento de alguns ensinado, pode ser a guarda da lei. Pode ser a guarda do sábado. E muitas outras coisas que eu nem vou citar aqui. Mas muitos têm colocado um outro fundamento. Paulo diz, não, só existe um fundamento correto, que é Jesus Cristo. E não existe outro fundamento. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Ele diz ainda no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, que Ele é a porta. Evangelho de João, Ele é o pastor das ovelhas. E muitos outros versículos que eu podia citar aqui. Mas eu quero falar pouca coisa hoje. Versículo 12. Então veja que muitos têm edificado sobre um outro fundamento, ou muitos têm tentado mudar o fundamento. Paulo diz, tome cuidado. Cuidado como você está edificando. Ele diz, só existe este fundamento. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento, que fundamento? Cristo, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, que eu poderia também muito bem citar todos esses versículos. Paulo diz, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Então veja que muitas pessoas têm tirado o nome de Cristo e colocado um outro nome de lugar, tirado esse fundamento e colocado um outro fundamento. Pode até ser que esse outro fundamento no começo dê certo, pode ser que ele esteja crescendo, pode ser que essa religião esteja crescendo, aumentando cada dia mais, ganhando vários adeptos, pode ser que tenha milhões e milhões de seguidores, mas Paulo diz, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, seja de ouro, seja de prata, seja de pedras preciosas, seja de madeira, seja de feno, seja de palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então veja, como é que se descobre a obra? Pelo fogo. A obra de cada um naquele dia vai ser descoberta. A obra de cada um se manifestará na verdade e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ah, mas a religião tal, a igreja tal, mas está cheia, tem milhões de pessoas, todo mundo quer correr para lá. Cuidado. Se lá foi colocado um outro fundamento, a obra de cada um vai ser manifestada naquele dia, vai ser provada pelo fogo. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse será galardoado. Então, se o fundamento que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando, se essa obra que nós estamos edificando estiver sendo firmado nessa verdade, como diz o versículo 14, se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanece, ele será galardoado, ele será presenteado. Então, se eu estou edificando a minha obra sobre esse fundamento que é Cristo, se eu estou pregando sobre esse fundamento, se eu estou ensinando sobre esse fundamento, induzindo as pessoas a caminharem nesse caminho, ensinando que Jesus Cristo
é o Salvador, somente Ele pode dar salvação, que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é o único que pode dar vida, Ele é o único que pode nos apresentar diante do Pai. Ele diz que essa minha obra vai permanecer, essa obra minha vai permanecer, e pela essa obra eu serei galardoado naquele dia. Versículo 15. Mas se a obra de alguém se queimar, se a obra de alguém se queimar, como é que essa obra vai se queimar? Lembra que diz que ela será provada pelo fogo. O camarada tirou Cristo como sendo fundamento, colocou um outro fundamento para atrair milhares de pessoas, milhões de pessoas, esquecendo que essa sua obra seria passada pelo fogo. Só o que vai acontecer com essa obra? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, você sofrerá detrimento. Então, é o fogo que vai provar a obra de cada um. E se essa obra se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal ainda será salvo. Todavia, como pelo fogo. Vai escapar por um triz. Eu não quero que minha obra se queime. Eu não quero isso. Eu não quero sofrer detrimento. Eu não quero. Eu não quero tirar o fundamento que é Cristo e colocar um outro fundamento para atrair pessoas. Se a palavra de Deus, se Jesus Cristo não é suficiente, qual outra palavra que será suficiente? Por mais que atraia pessoas, eu quero permanecer nessa obra. Eu quero permanecer nesse fundamento. Eu quero pregar e ensinar acerca desse fundamento que é Jesus Cristo. Vou ler só mais um ou dois versículos para você, meu amado. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios. Tem vários versículos que eu te anotei aqui. São mais de 50 versículos. Mas eu vou ler pouco, senão o vídeo vai estender demais. No livro de Efésios aqui, ó. Em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos... Efésios 4, versículo 14. 14 a 16 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Veja que pessoas gostam de ser levadas, elas não são enganadas não, elas gostam de ser levadas por qualquer vento de doutrina. E estão pregando uma novidade nova ali, coisa nova, coisa diferente. O que as pessoas vão fazer? Correm para lá para ouvir coisas novas, coisas diferentes. Mesmo que o camarada tenha tirado o fundamento principal e tenha colocado outro. As pessoas são iludidas, são enganadas porque gostam de ser enganadas. Então ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina. As pessoas são levadas, carregadas por qualquer vento de doutrina. E diz que pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Os homens, esses homens são pregadores, são professores que ensinam fraudulosamente para enganar pessoas, para atrair pessoas, o maior número possível. Versículo 15, Paulo diz, pelo contrário, ou antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Ele diz, Cristo. Devemos crescer em Cristo, que é a cabeça, e não em qualquer vento de doutrina. Versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então você, meu amado, que está me ouvindo, cuidado, não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina. Tome cuidado. Veja se o pregador que você está ouvindo, se não está tirando o fundamento principal, que é Cristo, e colocando um outro fundamento. Cristo é o fundamento da nossa fé. Somente por Ele
as pessoas podem um dia chegar diante de Deus. Somente por Cristo as pessoas devem ser salvas. Ninguém pode ser salvo. Pedro diz que em nenhum outro há salvação. Pedro diz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e nenhum outro lugar, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não existe nenhum nome, nenhum fundamento que pode salvar as pessoas, a não ser Cristo, o cabeça da igreja. Agradecer desde já a você que teve paciência de me ouvir até agora. Eu podia falar muitas outras coisas, citar vários e vários versículos, mas eu não quero que o vídeo seja muito longo. Eu acho que já está um pouco longo, talvez você até canse de me ouvir. Agradecer a você desde já que é inscrito no canal, você que não é inscrito. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu joinha, seu like aí de gostei. Curta o vídeo, compartilhe. Pode ser que seja importante para outras pessoas. Faça seu comentário, faça aí sugestões de vídeos aí também, de assuntos aí. E compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.